Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e nos vídeos anteriores acabei nem me apresentando direito, não é mesmo? E sei que muita gente ficou curiosa para saber quem está por trás dessa voz. Então vamos lá. Eu sou especialista em inteligência emocional, psicoterapeuta, psicanalista, treinadora e analista comportamental. O meu foco é o desenvolvimento saudável das relações entre pais e filhos. O meu trabalho é ajudar famílias a enfrentarem os desafios emocionais e comportamentais do dia a dia, oferecendo ferramentas práticas e personalizadas que realmente funcionam. Tem uma lista enorme de informações, mas o mais importante é o que eu venho fazer aqui com vocês: compartilhar tudo o que eu aprendo, estudo e vivo, porque é isso que eu amo fazer. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender com boas leituras, já fica aqui comigo. Toda semana eu trago a leitura de livros incríveis que estamos lendo juntos no meu grupo de WhatsApp. O link estará na descrição do vídeo. Se quiser receber áudios diários, ofertas especiais que disponibilizo lá, você será muito bem-vindo. E claro, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha com outras famílias e ativa o sininho para não perder nada. Capítulo 4. A aprendizagem. Uma tarefa para o cérebro adolescente. Onde foi que eu errei? Com frequência, essa é a segunda pergunta que ouço dos pais de adolescentes. A primeira costuma ser retórica. Como é que meu filho pôde fazer tal coisa, né? Quase todos os pais que vêm falar comigo depois de uma palestra, que me mandam e-mails ou me detêm no supermercado estão exaustos e irritados ou ambas as coisas. E todos poderiam preencher a lacuna da pergunta acima com uma porção de ações espantosas, desde como é que minha filha adolescente pode sair escondida de casa no meio da noite para se encontrar com o namorado depois de eles terem acabado de passar todo o fim de semana juntos, até como é que meu filho pôde assaltar o armário de bebidas dos pais do amigo dele e ainda por cima largar as garrafas vazias por lá. Uma vizinha minha, que tem um filho de 16 anos, ficou desorientada ao pegar o garoto fumando maconha no quarto quando ele deveria estar estudando. Isso já foi suficientemente ruim, disse-me ela, mas o que a estarreceu ainda mais foi ele ter deixado a janela escancarada. Estávamos em pleno inverno, para arejar o quarto, quando o vento soprava a fumaça para dentro do cômodo, por baixo da porta e escada abaixo, onde ela vagou até chegar à minha amiga horrorizada na cozinha. Como ele pôde ser tão burro? Ela me perguntou. Os pais se apressam a se culpar pelo mau comportamento dos adolescentes, embora não saibam exatamente como ou porquê, a culpa deve ser deles próprios. Nos pais biológicos, a culpa pode provir da ideia de haverem transmitido um DNA defeituoso. E tanto em pais ou guardiães biológicos quanto não biológicos, esse sentimento provém do questionamento sobre a maneira de criar os filhos. Seja qual for o caso, a culpa é dos pais, certo? Sim, essas duas situações são diferentes, mas não por causa dos genes ou de alguma coisa que você tenha feito ou deixado de fazer. Nem porque o adolescente tenha sido atingido na cabeça, de algum modo, e acordado como uma espécie estranha vinda do planeta adolescência. Os adolescentes são diferentes por causa do cérebro, mais especificamente por dois aspectos incomuns do cérebro nessa etapa do desenvolvimento. Seu cérebro é mais poderoso e mais vulnerável do que em praticamente qualquer outra época da vida. Ao mesmo tempo em que aprende coisas mais depressa, ele está eliminando substância cinzenta e podando neurônios. A explicação de como esses fatos podem ser ambos verdadeiros está em algo chamado plasticidade neural. Ainda, quando adolescente, o cérebro já me intrigava. Fazia diferença o lugar em que a pessoa crescia? Ou o modo como era criada? Teria o cérebro alguma semelhança com o resto do corpo? Capaz de mudar dependendo do que se passasse dentro dele ou daquilo a que ficasse exposto?
Eu gostava de resolver essas perguntas na mente e quando cheguei à faculdade, eles tornaram a aparecer. Só que dessa vez comecei a vislumbrar algumas respostas. Durante um verão, quando ainda estava no ensino médio, ofereci-me como voluntária para a filial de Greenwich da... Ai, meu Deus, esse nome em inglês. Da Association for Retarded Citizens... Enfim, é esse nome. Hoje conhecida simplesmente como ARCO, que ajuda pessoas com deficiências intelectuais e de desenvolvimento. Alguns dos que frequentavam regularmente a Arco de Greenwich haviam nascido com síndrome de Down e, tendo habilidades variáveis, quase todos eram autossuficientes. Sabiam nadar e participavam de um programa de teatro. Alguns até aprendiam a ler e escrever. Graças à riqueza de Greenwich, não só a arco local era sempre bem financiada, como muitas das crianças também vinham de origem privilegiada. Até hoje me lembro de ter ficado pasma quando uma limusine deixou um garotinho para seu dia de atividades conosco. Essas crianças realmente tinham uma situação social em comum e os efeitos desse meio privilegiado transpareciam. Apesar de suas deficiências e diagnósticos bastante graves, elas eram ativas, curiosas e dedicadas, e muitas se aproximavam de marcos decisivos na leitura e na aritmética, próximos dos esperados de crianças normais da sua idade. Eu sabia que elas não só passavam dias esplêndidos na arco, como também, quando iam para casa, eram comum receberem ainda tratamento fisioterápico e algumas aulas particulares. Quando estava na Smith College, tive a oportunidade de ver como era a vida dos que apresentavam deficiências mentais e de desenvolvimento e não tinham as mesmas vantagens das crianças da Arco de Greenwich. Trabalhei como voluntária durante várias horas por semana na escola estadual Belchertown, uma instituição estadual de 75 anos para deficientes cognitivos, localizada a poucos quilômetros da Smith. Os residentes de Belchertown iam desde crianças até pessoas muito idosas, várias das quais haviam passado a maior parte de sua vida na instituição. Antes de fechar em 92, a Belchertown chegou a abrigar 1.500 pessoas de 1 a 88 anos, morando em 13 dormitórios. O hospital tinha quadro de pessoal suficiente, mesmo depois que um jornal local denunciou a superlotação e os maus tratos na década de 60. Quando me ofereci como voluntária, em 75, passava meu tempo primordialmente no dormitório infantil. Não era um lugar agradável. Os cômodos cheiravam a desinfetante, havia pouquíssimos brinquedos e muitas crianças passavam longos períodos sem banho. Como as crianças da Arco de Greenwich, algumas apresentavam deficiências maiores que outras, porém até as que eram mais funcionais pareciam estar muito atrás de seus pares da Arco. Sentavam-se nos cantos, balançavam o corpo, tinham dificuldade para falar e seus olhos pareciam vazios. Essa época era o auge do debate inato versus adquirido, e meus professores de psicologia e biologia da Smith faziam questão de discutir até que ponto a composição de uma pessoa, desde a personalidade até a inteligência e das simpatias às antipatias, dependia dos genes. E até que ponto dependia da influência do meio. Estava claro que havia pouco em matéria de meio ambiente na Belchertown, ao passo que na Arco sempre havia atividades, terapias dirigidas, ensino e, mais do que tudo, estimulação. Em algum momento percebi que as crianças da Belchertown, que tinham as mesmas deficiências e os mesmos obstáculos a superar, estavam em condições muito piores que as crianças da Arco de Greenwich. E pelo menos, do meu ponto de vista limitado, o meio ambiente parecia ser o fator esmagadoramente determinante. Era uma questão pura e simples. O cérebro das crianças da Arco era estimulado e incentivado, ao passo que isso não ocorria com os das crianças da Belchertown. À semelhança das impressões digitais, nunca há dois cérebros idênticos. Tudo que fazemos, pensamos, dizemos e sentimos influi no desenvolvimento de nosso órgão,
mais precioso. E esses fenômenos desencadeiam cada vez mais mudanças, até que o fio de ação e reação torna-se complexo demais para ser desenrolado ou desfeito. Nosso cérebro, em essência, é construído por nós mesmos. Não apenas serve às necessidades e funções particulares de um indivíduo específico, como também é moldado, ajardinado, se preferirmos, pelas experiências pessoais desse indivíduo. Muito bom. Nas neurociências, referimos-nos à singular capacidade de moldagem do cérebro humano pelo termo plasticidade. Pensar, planejar, aprender, agir, tudo influencia a estrutura física e a organização funcional do cérebro de acordo com a teoria da neuroplasticidade. Já nos tempos de Sócrates, havia quem acreditasse que o cérebro podia ser treinado ou modificado, assim como um ginasta treina seu corpo para se equilibrar sobre uma trave. Em 1942, o fisiologista britânico Charles Sherrington, ganhador do Prêmio Nobel, escreveu que o cérebro humano parecia um tear encantado em que milhões de lançadeiras muito velozes vão tecendo um padrão que se desfaz, um padrão sempre significativo, mas nunca permanente. Em síntese, o cérebro humano, no dizer de Sherrington, achava-se sempre em estado de fluxo. 5 anos depois dele, Donald, um neuropsicólogo norte-americano, teve uma espécie de inspiração fortuita que levou ao primeiro teste quase experimental da teoria da plasticidade do cérebro. Quando o pesquisador de 43 anos levou para casa filhotes de rato de seu laboratório na universidade no Canadá e os deu a seus filhos como bichos de estimação, deixou os roedores circularem livremente pela casa. A inspiração dele consistiu em comparar o cérebro desses ratos de estimação que viviam soltos com o dos ratos mantidos em gaiolas em seu laboratório. Passadas várias semanas, ele submeteu os dois grupos a uma espécie de teste de inteligência que envolvia um labirinto. Os ratos de estimação, que tinham livre acesso para explorar o ambiente da casa e interação irrestrita uns com os outros, bem como Donald e sua família, saíram-se significativamente melhor no teste do labirinto do que os ratos de laboratório confinados em pequenas gaiolas. No final da década de 90, os pesquisadores haviam confirmado um leque de mudanças associadas à experiência e à estimulação, entre elas o tamanho do cérebro, o volume da substância cinzenta, o tamanho dos neurônios, a ramificação dendrítica e o número de sinapses por neurônio. Quanto maiores a estimulação e a experiência, concluíram, maiores os neurônios, mais numerosos os dendritos, mais elevado o número de sinapses e mais densa a substância. Durante meu último ano na Smith College, em 1977 até 1978, escrevi meu primeiro artigo para uma publicação profissional sob a orientação de Nico Spinelli, professor do Departamento de Psicologia e do Departamento de Ciências da Computação e da Informação na Universidade de Massachusetts. Ele vinha fazendo experimentos pioneiros sobre a plasticidade do córtex visual. As pesquisas anteriores haviam examinado o cérebro de mamíferos criados em um ambiente desfavorecido. Spinelli queria ver se a plasticidade continuava em ação em um ambiente normal. Assim, pegamos gatinhos criados com as mães em uma instalação padrão para animais e os submetemos ao chamado condicionamento de evitação. Nesses experimentos, um estímulo seguro e um estímulo inseguro foram associados a dois estímulos visuais diferentes, linhas verticais e linhas horizontais. À medida que os gatinhos aprenderam a associar o estímulo seguro às linhas horizontais ou verticais, o número de neurônios dessas partes do córtex visual se expandiu. Os resultados, que foram publicados na revista Science, confirmaram que a aprendizagem precoce produz mudanças plásticas na estrutura do cérebro em desenvolvimento, ou, dito em termos mais simples, que os cérebros juvenis são moldados pela experiência.
É claro que os cérebros adultos também podem ser moldados pela experiência. Pesquisadores da plasticidade neural constataram que, mesmo nas últimas décadas da vida, o cérebro pode ser remodelado, embora não com a mesma facilidade ou constância observadas na infância e na adolescência. Enquanto o cérebro da garotada reage e se modifica em resposta a praticamente qualquer estímulo, a chamada plasticidade adulta só ocorre em contextos comportamentais específicos. Por exemplo, cientistas constataram que os motoristas de táxi de Londres, uma cidade em que é notoriamente difícil transitar, têm o hipocampo aumentado, particularmente na área responsável pela memória espacial. Os violinistas e violoncelistas, que precisam usar as mãos com fluência e rapidez, demonstraram ter um córtex motor ampliado. E, em um experimento em comum conduzido anos atrás, Patricia McKinley, da Universidade McGill, conseguiu mostrar que aprender a dançar tango, que envolve movimentos complexos e um apurado senso de equilíbrio, aprimorou a capacidade de cidadãos idosos de 68 a 91 anos de transitar entre duas tarefas cognitivas diferentes. Plasticidade, portanto, é apenas outra maneira de dizer aprendizagem. Nos primeiros anos da infância, há um período crucial de plasticidade em que a aprendizagem acontece de maneira fácil e rápida. Especialistas em evolução acreditam que essa é a maneira do cérebro nos ajudar a nos adaptarmos desde cedo ao meio específico em que somos criados. O conceito é o de impressão ou estampagem, segundo o qual, por exemplo, um filhote de pato desenvolve uma preferência aguda e intensa por seguir a mamãe pata em detrimento de qualquer outro ser. Quando eu tinha 5 anos, vi esse fenômeno em ação, embora obviamente não o soubesse na época. Era Páscoa e meu irmão caçula havia acabado de nascer. Talvez por isso uns amigos de meus pais me deram meu próprio bebê, um pintinho, para a grande consternação de meus pais. Eu adorava aquele bichinho felpudo e ficava absolutamente fascinada com o fato de ele me seguir por toda a casa, atravessando a porta de vai e vem entre a cozinha e a sala de jantar e de me seguir até mesmo do lado de fora e no jardim. Por eu ter estado com um pintinho quase desde seu nascimento, ele decidiu que eu era a mãe dele. Anos depois eu viria a ler para meus filhos o livro infantil Você é Minha Mãe? De P.D. Eastman. Basicamente, todo o livro é sobre a estampagem. Um filhote de passarinho deixa o ninho cedo demais enquanto a mãe está ausente à procura de alimento e inicia uma jornada em que faz a todos os animais e objetos que encontra, um gatinho, uma galinha, um cachorro, uma vaca, um carro e até uma enorme escavadeira, a pergunta do título. Por sorte, a escavadeira o levanta e o deposita de novo em seu ninho, ao lado de sua verdadeira mãe. Nos meus 5 anos, é claro, eu era a única mãe que meu pintinho conhecia. Infelizmente, o término da relação foi súbito e brutal. Mais ou menos uma semana depois da Páscoa, quando eu mal havia chegado em casa, voltando do jardim de infância, lá estava meu pintinho de novo a me seguir pela casa inteira, mas dessa vez, quando passei saltitante entre a cozinha e a sala de jantar, o filhotinho não conseguiu atravessar a porta de vai-vem e foi esborrachado. Passei dias chorando. 13 anos depois, quando caloura na Smith, criei meu próprio experimento de estampagem em filhotes de galinha para a cadeira de biologia avançada. Para que eles fizessem uma estampagem sonora, expus meus filhotes a um som ou tom específico todos os dias durante uma semana. Ao final desse período de treinamento, eles foram colocados em uma espécie de passarela e expostos a 2 sons, sendo um deles o tom conhecido que eu lhes havia tocado durante 7 dias seguidos. Todos os pintinhos andaram em direção ao som conhecido. Ele estava gravado em suas memórias. Lembro-me muito bem disso porque minha mãe estava me visitando na época do experimento e me ajudou a datilografar os resultados.
Mas como se dá realmente a aprendizagem? Os cérebros jovens e velhos trabalham basicamente do mesmo modo, recebendo informações dos sentidos, que são audição, visão, paladar, tato e olfato. As informações sensoriais são transmitidas através das sinapses por uma rede de neurônios e temporariamente armazenadas na memória de curto prazo. Essa região da memória de curto prazo é altamente volátil e recebe dados constantemente das informações quase contínuas que nossos sentidos encontram a cada minuto de nossa vida de vigília. Depois que as informações são processadas na região da memória de curto prazo, elas são comparadas com as lembranças existentes e, quando a informação confere, é descartada como redundante. O espaço cerebral é limitado e precioso demais para permitir que duplicatas ocupem as áreas neurais. Quando, por outro lado, a informação é nova, ela é transferida para um dos diversos locais no cérebro que armazenam a memória de longo prazo. Apesar de quase instantânea, a transmissão das informações sensoriais não é perfeita. Assim como o sinal geralmente contínuo que vem do seu televisor às vezes é interrompido, distorcendo brevemente a imagem, também ocorre uma degradação quando as informações correm para cima e para baixo pelos axônios dos neurônios cerebrais. Isso explica por que suas lembranças nunca são perfeitas, apresentando lacunas ou descontinuidades que às vezes preenchemos, embora inconscientemente, com informações falsas. O cérebro é programado para prestar atenção especial à aquisição de informações inéditas, que é no que efetivamente consiste a aprendizagem. Quanto maior é a atividade ou excitação entre o conjunto específico de neurônios, mais forte é a sinapse. Portanto, o crescimento cerebral é resultado da atividade. Com efeito, o cérebro jovem tem mais sinapses excitatórias do que inibitórias. Quanto mais uma informação é repetida ou reaprendida, mais fortes se tornam os neurônios, e a conexão passa a ser como uma trilha conhecida no bosque. Frequência e recenticidade são as palavras-chave neste ponto. Quanto mais frequentemente e mais recente é nossa aprendizagem de algo, e quanto mais o recordamos ou voltamos a usá-lo, mais arraigado torna-se o conhecimento. Quer se trate de lembrar o trajeto entre a casa e o trabalho, quer de saber como acrescentar um contato ao catálogo de telefones no celular. Em ambos os casos, a máquina mental da aprendizagem depende da sinapse, aquele espaço minúsculo em que os pacotes de informações são transmitidos de um neurônio para outro por mensageiros elétricos ou químicos. Para que se estabeleçam essas conexões neurais, os dois lados das sinapses precisam estar ligados, isto é, em estado de excitação. Quando um insumo excitatório ultrapassa certo nível, o neurônio receptor dispara e inicia um processo molecular chamado potenciação de longo prazo, pelo qual as sinapses e as ligações neuronais são fortalecidas. O processo de potenciação de longo prazo, ou PLP, é uma complexa sequência de eventos que começa e termina na sinapse, envolvendo moléculas, proteínas e enzimas. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada. Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.